Olá, estamos no mês de junho, o mês das grandes festas juninas, dos grandes santos populares, Antônio, João, Pedro e Paulo. Por isso mesmo, tempo de muitas festas, e as chamadas festas juninas. E festa tem a ver com alegria, alegria tem a ver com vida. Por isso, queria lembrar com você algumas preocupações. A nossa sociedade pós-moderna, ela é marcada por muitas contradições. A gente está falando aqui de festa, de alegria, de santos populares, festas juninas. No entanto, nossa sociedade é marcada por muitas contradições. Vejam bem, em tempos de tantas propostas de lazer, como aparece aí para o nosso mundo, em tempos de tantos meios artificiais de diversão, de tantas liberdades, de tantas festas mesmo, nós nos deparamos com adolescentes, com jovens, com adultos tristes, vazios, sem autonomia, deprimidos, sem sentido de viver. E muitos, tristemente, acabam por pôr fim à própria vida. Isso tem crescido e tem nos preocupado muito e deve nos preocupar a todos. Então, quando isso acontece com uma celebridade, quando uma celebridade morre ou se tira a própria vida, isso provoca um impacto midiático muito grande e muito rápido. Então, a discussão sobre o suicídio, sobre a morte violenta, a discussão volta à marca. Todo mundo fala disso o tempo todo. Mas sobre a morte de inúmeros jovens e adolescentes que não são celebridade, quem fica sabendo? E a quantos preocupa a morte desses adolescentes, desses jovens? Inspirado num texto do Frei Beto, frade dominicano muito conhecido no Brasil e mundialmente conhecido, um texto que ele intitulou Morrer é Transvivenciar. Então, inspirado nesse texto, eu gostaria de refletir um pouco sobre a forma como nós encaramos a realidade da morte. E particularmente aquela morte prematura que acontece e vem acontecendo com mais frequência com os nossos adolescentes e com os nossos jovens, sobretudo. A morte não costuma mandar aviso, né? Nós sabemos disso. Não se tem aviso prévio para a morte. Em alguns casos, uma doença grave pode até fazer esse papel de aviso. Por isso, o impacto de uma morte inesperada, ele é tanto maior quanto mais prematura e quanto mais irreparável for a perda. Por exemplo, é comum escutar tão jovem, tão cheio de potencialidades. O fato é que as pessoas são insubstituíveis no coração daqueles que as amam. E como continuar então a viver sem elas? Nós sabemos que ninguém é imortal na sua condição humana. Em determinado dia, em determinado mês, em determinado ano, cada um de nós terá de deixar esse mundo. No entanto, o que nos choca é ver alguém morrer antes do tempo. Assassinatos brutais, suicídios, acidentes loucos e outras tantas violências, contra a mulher, contra trabalhadores, contra menores. Mas eu não quero aqui discorrer sobre as causas dessas mortes, que seria uma outra reflexão urgente e necessária, mas muito longa, é claro. Então não vou aqui tanto refletir sobre as causas dessas mortes todas, mas eu quero discorrer sobre como é que nós lidamos com a morte. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Porque alguns a procuram desesperadamente. Porque outros tentam evitar a morte a todo custo, né? Com a busca do elixir da eterna juventude.
Alguns não aceitam quando a morte chega para os seus amados. Então, como lidar com isso? A nossa cultura pós-moderna, ela lida muito mal com a morte. Veja bem, busca-se, como dizia, desesperadamente, ansiosamente, um elixir da eterna juventude, né? As academias de ginástica são expressões disso, os anabolizantes, as cirurgias plásticas, os cosméticos, etc, etc. Pouco se pergunta pelo sentido desta vida e, portanto, muito menos ainda o que nos espera na outra vida. Isso tem perdido força. Então, a relativização dos valores, que é um flagelo que atinge a humanidade, que eu já falei sobre isso aqui com você, e essa desculpabilização ética, tudo é permitido, nada é errado, nada é pecado, né? Uma desculpabilização ética. Isso acaba exorcizando nas pessoas qualquer medo de padecer eternamente no inferno. Né? Mas para que falar de inferno? O inferno não existe, isso é invenção. Então, há um desencantamento com as religiões em decorrência disso, desse relativismo todo. Há um desencantamento com a instituição família, há um desencantamento com o casamento, com vida religiosa, com o sacerdócio, há um desencantamento com política saudável, há um desencantamento com grandes causas sociais, enfim, há um desencantamento com o viver. Trata-se então de um mundo que se desencantou, nós podemos dizer assim. Religiões e ideologias estão em crise. Então a morte, como fato social para muitos, ela é tratada como inconveniente. E quais são os sinais disso? Vai se diminuindo aos poucos até os rituais fúnebres. Muita gente não quer mais velório. Muitos fazem lá um pequeno rito restrito a algumas poucas pessoas, se cremam o corpo para não se ter túmulos, para não se lembrar de cemitérios. Ou seja, a morte como fato social tem se tornado um inconveniente para muita gente. Então morre-se no hospital, faz-se um breve velório, crema-se o corpo, espalha suas cinzas ao pé de uma árvore, num riacho, numa floresta e vira a página. Não há luto, nem memória do falecido. Em algumas famílias ricas, não raramente, a briga pela herança começa antes do defunto esfriar. A base de tudo isso não seria a falta de um sentido claro da vida, de um sentido claro da existência, a falta de uma compreensão sacralizada da vida? Então a vida está sendo mercantilizada e a gente sabe que mercadoria é sempre substituída por outra mais nova, mais interessante. Então essa desacralização da vida está levando a essa falta de sentido de viver. Mas para os que creem, que eu acho que é nosso caso aqui, para quem tem fé, é importante celebrar estes ritos de passagem inevitáveis ao longo da vida, entendendo, no entanto, que a morte definitiva ela não existe. Existe sim a passagem para quem se foi. Existe sim a perda para quem ficou, isso sem dúvida. Mas a vida é um milagre excepcionalmente belo para se enclausurar nos poucos anos que nos são dados para viver aqui neste mundo. Então por isso Frei Beto, nesse artigo, ele dizia que não gostava muito de usar o verbo morrer, mas sim transvivenciar. Então por uma questão de fé e de sentimento. Quando a gente nasce, todo mundo sorri, todo mundo se alegra e a gente chora ao nascer. Quando morre, o movimento é o contrário, né? Todos choram e, por certo, nós vamos sorrir ao nos deparar com aquilo que a nossa fé nos leva a crer, nessa vida transvivenciada. Então é preciso que nós sonhemos, que trabalhemos, que nos empenhemos
na construção de uma cultura, de uma sociedade que busque sentido para a vida. Para a vida que se desenvolve aqui, em meio às realidades terrestres, possibilitando a realização dos projetos de nossos adolescentes, de nossos jovens, adultos, mas ao mesmo tempo buscar também aquele outro sentido profundo para uma vida que transcende essas mesmas realidades terrenas, uma vida que não morre, mas se transforma e continua viva. É o que o nosso frade, nosso amigo Frei Beto chama de transvivenciar. Então que as nossas festas juninas e outras que estamos celebrando, comemorando neste mês de junho, sejam capazes de levar às pessoas alegrias autênticas, carregadas de sentido para a vida. Que não sejam anestesia para as almas, mas sejam um bálsamo que ajude nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos e anciãos a celebrarem o sentido profundo da existência e a professar a fé da vida, no Deus da vida.